Que a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor. Dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus, palavra da salvação. As bem-aventuranças, um sentido pleno para a vida. Caros irmãos e irmãs, as leituras do quarto domingo do tempo comum propõem-nos uma reflexão sobre o reino e a sua lógica. Mostra que o projeto de Deus, o projeto do reino, roda em sentido contrário à lógica do mundo. Nos esquemas de Deus, ao contrário dos esquemas do mundo. São os pobres, os humildes, os que aceitaram o despisse do egoísmo, do orgulho, dos próprios interesses, que são verdadeiramente felizes, bem-aventurados. O reino é para aqueles que se abrem à graça e ao chamado de Deus. Na primeira leitura, o profeta Sofonias denuncia o orgulho e a autossuficiência dos poderosos e convida o povo de Deus a converter-se à humildade e à simplicidade. Os pobres são aqueles que se entregam nas mãos de Deus com humildade e confiança, que acolhem com amor as suas propostas e que são justos e solidários com os irmãos e irmãs. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo denuncia a atitude daqueles que colocam a sua esperança e a sua segurança em pessoas ou em esquemas humanos e que assumem atitudes de orgulho, de autossuficiência e convida os fiéis a encontrar em Cristo crucificado a verdadeira sabedoria que conduz à salvação, à vida na graça e à vida plena. O Evangelho de Mateus apresenta a magna carta do reino. Proclama bem-aventurados os pobres, os mansos, os que choram, os que procuram cumprir fielmente a vontade de Deus, porque já vive na lógica do reino e recomenda aos fiéis a misericórdia, a sinceridade de coração, a luta pela paz, a perseverança diante das perseguições. Essas são as atitudes que correspondem ao compromisso pelo reino dos céus. Queridos e amados irmãos e irmãs, as bem-aventuranças devem ser entendidas no contexto da pregação sobre o reino. Jesus proclama bem-aventurados aqueles que estão numa situação de debilidade, de pobreza, de simplicidade, porque Deus propõe instaurar o reino e a situação desses pobres vai mudar radicalmente. Além disso, são bem-aventurados porque na sua fragilidade, debilidade e dependência estão de espírito aberto e coração disponível para acolher a proposta de salvação e libertação que Deus lhe oferece em Jesus Cristo, nosso Senhor. Os pobres em espírito são aqueles que aceitam renunciar livremente aos bens, ao próprio orgulho e autossuficiência para se colocarem incondicionalmente nas mãos de Deus, para sentirem os irmãos e partilharem tudo com eles. Os mansos não são os fracos, os que suportam passivamente as injustiças, os que se conformam com a violência orquestrada pelos poderosos, mas são aqueles que recusam a violência, que são tolerantes e pacíficos, embora sejam muitas vezes vítimas dos abusos e prepotência dos injustos. A sua atitude pacífica é tolerante, torná-los-á membros de pleno direito do reino. Os que choram são aqueles que vivem na aflição, na dor, no sofrimento provocado pela injustiça, pela miséria, pelo egoísmo. A chegada do reino vai fazer com que a sua triste situação se mude em consolação e muita alegria. A quarta bem-aventurança proclama: felizes os que têm fome e sede de justiça. Provavelmente a justiça deve entender-se aqui em sentido bíblico, isto é, no sentido da fidelidade total aos compromissos assumidos para com Deus e para com os irmãos. Jesus dá-lhes a esperança de verem essa sede de fidelidade saciada no reino que está bem próximo. O segundo grupo de bem-aventurança, do versículo 7 ao versículo 11, está mais orientado para definir o comportamento cristão. Enquanto o primeiro grupo se constata situações
Neste segundo grupo, propõe-se atitudes que os discípulos devem assumir na sua vida. Os misericordiosos são que têm um coração capaz de compadecer-se, de amar sem limites, que se deixam tocar pelos sofrimentos e alegrias dos outros homens e mulheres, que são capazes de ir ao encontro dos irmãos, estender-lhes as mãos, mesmo quando eles falharam. Os puros de coração são aqueles que têm um coração honesto e leal, que não pactua com a duplicidade e o engano. Os que se constroem a paz são aqueles que recusam a aceitar que a violência e a lei do mais forte rejam as relações humanas. E são aqueles que procuram ser, às vezes, com o risco da própria vida, instrumentos de reconciliação entre os homens e mulheres. Os que são perseguidos por causa da justiça são aqueles que lutam pela instauração do reino. Os que são humilhados, agredidos, marginalizados por parte daqueles que praticam a injustiça, que constroem a morte, Jesus garante-lhes: o mal não vos poderá vencer, e no final do caminho espera-vos o triunfo, a vida plena. Na última bem-aventurança, no versículo 11, o evangelista convida-nos a resistir ao sofrimento e à adversidade. Essa última exortação é, na prática, uma explicação concreta da oitava bem-aventurança. Contudo, as bem-aventuranças deixam uma mensagem de esperança e de alento para os pobres, humildes e necessitados. Anuncia que Deus os ama e que está do lado deles. Confirma que a libertação chegou e que a sua situação vai mudar. Assegura que eles vivem já na dinâmica desse reino, o reino dos céus, onde vão encontrar a felicidade, a paz e a vida plena. Por isso convido a todos a compartilhar esta homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos experimentar o amor de Deus, sermos bem-aventurados e assim evangelizar. Inscreva-se em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente e compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, homens e mulheres bem-aventurados, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos proteja, abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.